Bom dia! Bom dia, pessoal! Olá, mais uma quinta-feira de live. Bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia. Esperar o pessoal entrar. Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre... Bom dia, Doug. Bom dia, Karina. Bom dia, Adilson. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcos, Mizaki. Bom dia, gente. Tudo bom? Bom dia pra vocês. Quinta-feira. Quinta-feira animada, porque hoje a gente tem live dupla. Hoje a gente tem live agora, às 10h10. E a gente vai ter uma outra live hoje, às 8 da noite. Vou fazer um convite especial para vocês que estão aqui hoje na live. Porque a gente vai ter uma live para falar sobre VGV, como calcular o VGV na HP 12C ou em qualquer calculadora que você tiver. Então, meu convite para vocês participarem da live de hoje, às 8 horas, no YouTube. O link já tá pronto lá dentro do canal do YouTube. É só você entrar lá, já ativar o lembrete para você não perder. Porque essa live de hoje, às 8 da noite, é uma continuação da live de agora, né? Hoje, todo mundo sabe que a gente tem caderninho, né? Toda live de terça e quinta a gente tem caderninho. E hoje o tema é Desvendando Conceitos. Hoje eu vou falar sobre eficiência de projetos ou eficiência de produto, né? Muita gente, às vezes, fica na dúvida do que é eficiência de produto ou eficiência de projetos, relação de área privativa com área construída. Então, hoje a gente vai falar sobre isso com bastante detalhe. Mas, só lembrando, então, que a gente vai ter live às 8 horas da noite pra gente falar sobre cálculo de VGV. Não precisa ser na HP 12C, vocês podem usar a calculadora de vocês, não tem problema nenhum. Mas a ideia é que vocês aprendam a fazer um cálculo rápido de VGV para saber se vale a pena ou não investir o seu tempo estudando aquele terreno. Então, a partir de tudo que a gente já tem conversado ao longo dessas lives de terça e quinta, a minha intenção com a live de hoje, às 8 horas, é que vocês comecem a saber onde investir o tempo de vocês, porque o nosso tempo é o nosso dinheiro, né? Então, não adianta nada a gente ficar estudando o terreno que não vai entregar o resultado, que a gente já imagina que não vai fechar a conta. Então, para isso, vocês precisam saber fazer essa conta bem rapidinho, é o que a gente vai ver hoje, às 8 horas. Então, hoje, agora, às 10h10, a gente vai falar sobre eficiência de projetos, área privativa e área comum, e a gente vai falar um pouquinho sobre segmentação, nicho de mercado, padrão de empreendimento, para vocês entenderem como calcular essa eficiência de projetos dependendo do padrão de produto, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro item, quando a gente vai falar sobre cálculo de eficiência de projetos, é o seguinte. A gente já teve live falando sobre isso, né? Sobre mercado, segmentação de mercado e sobre nicho. Não vou entrar no detalhe de como a gente faz isso, mas mais pra frente, a gente tem umas lives mais pra trás que eu falei só sobre segmentação e nicho de mercado. Então, dá uma olhadinha nessa live, mas o que eu quero chamar a atenção pra vocês é o seguinte. Sempre que a gente for falar sobre eficiência de projetos é o quê? É uma relação entre área privativa e área comum, entre área privativa e área construída. Sempre que a gente for fazer um desenvolvimento de um produto imobiliário, o incorporador que é mais experiente, ele já vai falar qual é a eficiência desse produto, o que ele imagina. Então, calma, respira, eu sei que tem muita gente que não entende o que eu tô falando, então vamos lá no detalhe. Quando a gente falou, o primeiro ponto, quando a gente falou sobre mercado, então a gente tem mercado imobiliário. Depois a gente tem segmentação, residencial, comercial, corporativo, industrial, logístico. Aí a gente tem nicho, condomínio, uso misto, shopping, centro comercial, edifício de apartamentos, lotes, condomínio de lote com casa. Esse é o nicho. Então eu pego um mercado e eu vou segmentando esse mercado até chegar num produto bastante específico. Isso a gente faz como resultado da inteligência de mercado. Depois a gente tem que entender sobre padrão de empreendimento. Qual é o padrão de empreendimento que eu vou querer trabalhar? Que tipo de padrão de empreendimento? E aí eu tenho altíssimo padrão, MAP, que é o médio e alto padrão, econômico e popular. E aí é que a gente entra nessa separação de eficiência de projetos, dependendo do padrão de empreendimento.
Quem entrar no canal do Telegram, lá no nosso grupo do Telegram, vai receber a minha colinha, que eu já coloco as porcentagens que normalmente a gente tem de relação de eficiência para cada padrão de empreendimento. Mas eu vou explicar com calma para vocês. Quando a gente fala sobre eficiência de produto, né, eficiência de projetos, porque arquiteto vai falar eficiência de projetos, incorporador vai falar eficiência de produto. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que eu fiz a colinha aqui para vocês, vai aparecer espelhado, mas lá no grupo do Telegram vocês vão receber o PDF. O que é eficiência de produto? Quando a gente fala sobre incorporação imobiliária, a gente sempre fala de VGV, Valor Geral de Vendas. O que é isso? É a venda da unidade autônoma, é a venda da área privativa. Só que quando a gente fala num produto imobiliário, qualquer produto imobiliário, ele tem área comum e área privativa. A área privativa é o que gera VGV, é o que a gente vende. É o apartamento, é a loja, é a sala comercial, é a laje corporativa. A área comum a gente não vende, mas a área comum ela agrega valor à área privativa. Óbvio que quando eu tô falando de um produto econômico, um produto popular, não tem tanta essa relação de agregar valor, né? Porque a gente tem uma margem muito curta. Mas quando eu tô falando de um produto MAP ou de um produto de altíssimo padrão, essa relação ela muda um pouquinho. Então, as áreas comuns, elas vão agregar valor à área privativa, mas a única coisa que a gente vende, a única coisa que gera VGV é a área privativa. Então, quando eu falo em eficiência de projetos, eficiência de produto, é uma relação entre a área privativa total dividido pela área construída total. O que significa isso, Carol? É o seguinte, quando a gente está falando em um produto imobiliário, um prédio, onde eu tenho os acessos, eu tenho jardim, eu tenho guarita, piscina, estacionamento, aí depois eu entro no pilotis, aí eu tenho áreas técnicas, e depois eu tenho os pavimentos com os apartamentos. Tudo isso que é construído serve para viabilizar os apartamentos. Então a gente tem várias áreas que a gente constrói, que são as áreas comuns, que servem como áreas técnicas, que são necessárias, escadas, shafts, grupo pressurizador. Só que a gente tem áreas comuns que servem para valorizar o produto. Jardins, alguma ciclovia, uma academia de ginástica, uma piscina, um deck molhado. Essas áreas que a gente constrói, mas não vende, ela tem um custo. Então, quando a gente vai falar em estudo de viabilidade econômica, quando a gente vai falar em análise de viabilidade econômica e quando a gente vai falar em desenvolvimento de produto imobiliário viável, a gente precisa entender que, dependendo do padrão de empreendimento que eu estiver desenvolvendo, ele vai ter mais área comum ou menos área comum. Ou seja, ele vai ter uma eficiência de projetos alta. Vou dar o exemplo do produto popular. Às vezes a gente tem um produto popular que ele chega a 90% de eficiência. Ou seja, de tudo que eu construí, de todo tijolo, de todo material, de toda a obra, de tudo que está dentro do meu lote, 90% do que está sendo construído eu estou vendendo. Quando eu vou para um produto de altíssimo padrão, a eficiência do produto cai para 40%. Isso é ruim? Não. Por quê? Porque quando eu falo de um produto de altíssimo padrão, é óbvio que eu vou ter um corredor mais largo, eu vou ter um pé direito duplo, eu vou ter um lobby grande, eu vou ter áreas comuns que não serão vendidas, mas que vão agregar valor ao produto. Então, quando eu falo de um produto de altíssimo padrão, que tem uma eficiência de projetos de 40%, significa que num produto de altíssimo padrão, de tudo que eu construí, eu só estou vendendo 40%. Todo o resto é área comum e é a área que vai agregar valor ao meu produto. Só que a gente tem que entender isso muito bem na hora de desenvolver o nosso mix de produto. Então, o incorporador... Lembra da live de ontem? De terça-feira? Eu vou até mostrar aqui rapidinho. Quem tá no grupo do Telegram já vai ter esse PDF, vai lembrar do que eu tô falando. Na live da terça-feira eu falei o seguinte. Pra gente desenvolver um produto, a gente tem que fazer o desenvolvimento de um produto imobiliário viável. Então a gente olha pro mercado, faz uma análise comparativa do que existe na região. Aí eu, incorporador, olho o que o mercado tem, analiso a demanda e eu, incorporador, defino o meu mix de produto, né? Eu quero 60% 2Q, 40% 3Q. Eu quero um produto que tenha seja um produto MAP, que tenha uma eficiência de projetos de 70%. Isso são diretrizes que eu passo para o arquiteto
para o arquiteto desenvolver o estudo de massa e o quadro de áreas. Porque quem define o conceito do produto, a estratégia do produto é o incorporador. Mas quem coloca a melhor solução arquitetônica para dentro do terreno é o arquiteto. Só que quem define essas premissas é o incorporador. Então o incorporador, na hora que ele vai definir o mix de produto, ou seja, o que eu vou colocar dentro daquele terreno, quem faz isso é o incorporador, depois da análise de inteligência de mercado, é o incorporador que vai dizer: arquiteto, eu estou desenvolvendo um produto MAP que tem uma eficiência de projetos de 70%, ou seja, na hora que você desenvolver o seu projeto e você me entregar o meu quadro de áreas, as áreas têm que contabilizar 70% de área privativa em tudo que eu construo. Senão minha conta não fecha. Por quê? Porque aí é que eu desenvolvo o meu estudo de viabilidade econômica, utilizando o estudo de massa e o quadro de áreas que o arquiteto fez. Só que o arquiteto vai seguir as premissas que o incorporador definiu. Então vamos entender aqui um pouquinho quais são as métricas que a gente usa, métricas de mercado. É óbvio que o incorporador ele tem total liberdade de escolher as métricas dele. Antes de eu falar, dá like nesse vídeo, compartilha essa live, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa saber sobre o assunto. E não se esquece de entrar no nosso grupo do Telegram. O link tá na descrição do perfil no Instagram. E lembrando que hoje às 8 horas a gente tem live para falar sobre cálculo de VGV na HP. No final da live eu vou abrir para perguntas, tá? Então se vocês quiserem também mandar alguma pergunta aí dentro no chat do Instagram, eu vou responder depois no final. Então vamos lá. Qual é a eficiência de projetos esperada, ideal, planejada, de acordo com o padrão do empreendimento? É óbvio que eu já fiz a colinha aqui para vocês vão receber lá no canal do Telegram. Quando eu tô falando em altíssimo padrão, é normal, é praticado pelo mercado que a gente trabalhe com uma eficiência de projetos de 40% a 50%. Ou seja, para um produto de altíssimo padrão, eu aceito, é praticado no mercado, é aceito no mercado que 40% a 50% de tudo que eu construo seja área privativa, ou seja área vendável. O resto é área comum, é área que vai agregar valor ao meu produto. Quando eu vou para o produto MAP, que é o médio e alto padrão, essa métrica já muda. A gente já começa a trabalhar com 55% a 65% de eficiência. Volto a dizer, isso não é uma regra. Você, como incorporador, você pode dizer que o seu MAP vai ser 70%, 75%. Quando a gente fala em produto econômico, as métricas de eficiência de projetos variam de 65% a 85%. Ou seja, de 65% a 85% de tudo que eu construir é área privativa vendável, vai gerar VGV. Quando a gente vai para o produto popular, aí já vai de 75% a 95% da área privativa. Carol, você está falando que 95% do que eu construir, eu vou vender? Dependendo do produto, ele já é casinha geminada, virado para a porta. Então, realmente, a gente não tem área comum nesse tipo de empreendimento. Então, aqui, vamos lá, vamos entender agora no detalhe essa parte de eficiência de projetos. Dentro dos cursos da formação e do curso Produto Imobiliário Viável que a gente tem dentro da Incorporação na Prática, eu desenvolvi uma planilha de cálculo de quadros de áreas. Por quê? Para auxiliar o arquiteto na hora de desenvolver um estudo de massa, na hora de desenvolver aquele projeto esquemático que vai ser o produto que o arquiteto vai mostrar para o incorporador como resultado do que o incorporador fez de dever de casa. Então o incorporador olhou para o mercado, fez inteligência de mercado, desenvolveu um mix de produto, e aí o incorporador chega para o arquiteto e fala: arquiteto, eu quero então esse produto 60% 2Q, 40% 3Q. Normalmente a gente faz isso, né? A gente separa, a gente tenta colocar um número menor de unidades maiores, então a gente coloca 40% de unidades do produto inteiro são 3Q, 3/4, e 60% das unidades autônomas são de 2/4. Por que a gente faz isso? Para a gente diminuir o risco do nosso produto. A gente coloca os produtos com maior liquidez, ou seja, as unidades menores, as unidades de 2Q, elas têm uma quantidade maior dentro do nosso produto. Porque, obviamente, o ticket, ou seja, o preço de vendas final, vai ser menor. Então, a gente faz esse mix. É óbvio que, na hora que o arquiteto vai fazer o estudo de massa e o quadro de áreas, existe também uma coisa um pouco
um desafio, que é fazer a relação entre unidade autônoma e vaga de garagem. Se eu tenho um número maior de apartamentos de 2Q, significa que eu vou ter mais unidades autônomas. Significa que eu vou ter que produzir mais vagas de garagem. Às vezes a gente não consegue produzir mais vagas de garagem devido a uma restrição de tamanho de subsolo, ou eu não quero fazer mais um subsolo. Então essas coisas variam um pouquinho. A gente vai ter aula também, a gente vai ter live para falar sobre estudo de massa. Eu vou dar várias dicas de como é que a gente desenvolve um estudo de massa. Mas hoje o foco é a eficiência de produto. Então, quando a gente está falando para o arquiteto, eu estou trabalhando com um produto MAP, médio e alto padrão. Nesse produto MAP, eu quero que o meu projeto tenha uma eficiência de 65%. Ou seja, quando a gente... E aí, hoje, na live de hoje, à noite, às 8 horas, quando eu for falar sobre como calcular o VGV na HP, eu vou ensinar uma conta de padaria, uma conta rapidinha, que hoje eu faço, às vezes, até mentalmente, né? Quando a cabeça tá boa, eu faço mentalmente, mas às vezes eu faço até pelo celular. Como é que eu calculo o VGV de uma incorporação? Se eu não souber como levantar os padrões de eficiência de projetos, eu não saio do lugar, tá? Hoje à noite, 8 horas da noite, eu vou entregar para vocês o meu método completo de como fazer o cálculo do VGV na HP. Ou seja, como você desenvolve um produto imobiliário sem fazer um croquis, sem fazer um desenho. Só analisando dados do terreno, potencial construtivo do terreno, afastamentos, coeficiente de aproveitamento, legislação do terreno, e aí você faz uma continha rápida para saber quanto esse terreno me produz de VGV, valor geral de vendas. Quanto de dinheiro eu consigo produzir nesse terreno, tá? Isso é uma conta bem rápida, vocês vão ver que não é difícil. Tem um método, óbvio, e a Carol inventou isso tem uns anos aí. E eu vou dividir com vocês hoje às 8 horas da noite. Não vai ter replay, tá? Essa live não tem replay. Então, terminando a live aqui, vai lá pro YouTube da Incorporação na Prática. Já clica na live das 8 horas da noite, marca o sininho. Não perde essa live, gente. Bom, então vamos lá. Então, eu tô falando sobre eficiência de projetos. Então, quando eu definir que o meu produto vai ser MAP, que eu quero 65% de eficiência de projetos, o que o arquiteto vai fazer? O arquiteto vai começar a desenhar esse estudo de massa no terreno, então ele vai olhar os afastamentos, vai olhar o gabarito máximo, vai olhar o coeficiente de aproveitamento, permeabilidade, todos os coeficientes e vai colocar numa planilha de Excel. Nós, da Incorporação na Prática, a gente já desenvolveu uma planilha para fazer cálculo de estudo de massa, que está dentro da calculadora de VGV, que também foi desenvolvida por mim, para os cursos Produto Imobiliário Viável e Formação em Incorporação Imobiliária, onde a gente faz isso bem rapidinho, sem mistério. Daí, o arquiteto vai pegar essa ferramenta, vai jogar essas áreas dentro do quadro de áreas e vai ver se fecha a conta. Depois ele vai pra prancheta, né, que a gente brinca, né? Eu quando comecei na arquitetura, eu fazia desenho à mão, tá, gente? Sem hora, né? Bom, aí, com esse cálculo, analisando a eficiência de projetos que eu já defini lá atrás, né, 65%, o arquiteto vai fazer essa conta, o arquiteto não vai para o projeto primeiro, ele vai para o Excel primeiro, porque ele precisa encontrar 65% de área privativa. Então ele vai inserir todos os dados que o terreno tem, afastamento, coeficiente de aproveitamento, gabarito máximo, se tem cone, enfim. O arquiteto vai fazer o dever de casa dele no Excel primeiro. Eu preciso de tantas vagas de garagem. Qual a relação de vaga de garagem com área construída? A gente tem umas métricas de 22 a 25 metros quadrados por vaga de garagem, porque cada vaga, dependendo da região, cada vaga tem lá 2,30 de largura, 2,40, 2,50, por 5 metros de comprimento, por 5,5, se é uma vaga de baliza. A gente já tem essas premissas. Então, com essas informações, com esses números, o arquiteto vai fazer o estudo de massa primeiro em planilha de Excel, porque ele precisa buscar os 65%. Porque, volto a dizer, papel aceita tudo, mas o incorporador ele não está olhando só projeto, ele está olhando eficiência, ele está olhando margem, é negócio, é estudo de viabilidade econômica. A partir do momento que o arquiteto faz essa análise, entrega um estudo de massa, que tem a eficiência de produto de 65%, que foi o que o incorporador pediu, o incorporador vem com esse produto
entrega para o engenheiro vai fazer um orçamento parametrizado desse produto, porque, volto a dizer, não é CUB, a gente não vai usar CUB, custo unitário básico da construção. Quem faz orçamento usando CUB tá dando tiro no pé, tá? Porque a gente tem que ter uma noção real de quanto vai custar aquela obra que eu tô desenvolvendo. Porque aquela obra tem 60% de fachada com vidro laminado colado. CUB tem isso? Eu consigo controlar se o meu CUB tem 60% da fachada com vidro laminado colado? Ou se todos os meus guarda-corpos são feitos com tijolinho? O CUB tá contabilizando isso? Não tá. Então, a partir do momento em que a gente leva a sério o desenvolvimento de um produto imobiliário viável, que para em pé, que tem estudo de viabilidade, que tem rentabilidade, que entrega o resultado que a gente planejou, eu preciso fazer um orçamento. E aí a gente faz um orçamento parametrizado. Quem faz isso é o engenheiro. O engenheiro vai olhar o estudo de massa do arquiteto e vai falar, beleza, com essa eficiência de produto de 65%, e aí entra também o tema da live de terça-feira, que eu nem ia falar, mas já vou antecipar, que a gente vai falar sobre quadros da NBR 12721. O que é, o que come, né? Onde vivem, como se locomovem. Vou falar dos quadros da NBR 12721. Que é o quê? É uma forma da gente caracterizar e qualificar o produto imobiliário para que a gente possa vender a ideia. Porque incorporação imobiliária é vender uma ideia que está registrada no cartório de registro de imóveis através de uma unidade autônoma vinculada a uma fração ideal de terreno. E toda essa mágica é feita a partir do momento em que a gente consegue ter métricas que garantem que a ideia que a gente está produzindo vai entregar o número que a gente quer. Então, se vocês pararem para prestar atenção, ao longo de todas essas lives que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, desenvolver um produto imobiliário viável não é somente fazer um projeto bonitinho. Não é comprar um terreno, não é fazer um projeto bonitinho e construir e vender. É você desenvolver um produto que para em pé a partir de premissas que estão atreladas a planejamento estratégico, a inteligência de mercado, segmentação e nicho, padrão de empreendimento, eficiência de projetos, orçamento, estudo de viabilidade econômica, rentabilidade, tá bom? Vou responder aqui a pergunta do Marcelo Belchior. 65% sobre qual área? Ah, Marcelo, eu acho que você deve ter entrado um pouquinho atrasado na live. É o seguinte, quando a gente fala sobre eficiência de projetos, eu tô querendo dizer o seguinte: eficiência de projetos ou eficiência de produto é uma relação entre área privativa total e área construída total. Então, sempre que eu falar de eficiência, qual é a eficiência desse projeto? 65%. Significa que 65% de tudo que eu construo dentro desse terreno, 65% de tudo que foi construído dentro do terreno está sendo vendido e está gerando VGV. 65% de todo tijolo é área privativa, é uma unidade autônoma. Existe e tem uma fração ideal. Então, são imóveis que serão vendidos. Então, sempre que você pensar em eficiência de projetos... Ah, tá bom, Marcelo, chegou atrasado, né? Então, ó, terça-feira, 10h10, não esquece. Que a gente vai falar de quadros da NBR, que também é outro assunto que vocês vão ver que dá muita polêmica. Porque a gente vai falar sobre área equivalente, aí a gente vai falar quanto custa o metro quadrado, né? Que é outra informação de ouro também, que eu vou passar para vocês. Mas voltando para eficiência. Quando o incorporador tá lá fazendo o dever de casa dele, então ele tá estudando o terreno, tá estudando o mercado, ele analisou a demanda, a vocação do terreno, ele viu que tá sendo feito pela concorrência, ele analisou o mercado e ele falou: eu vou trabalhar nessa segmentação, nesse nicho de mercado. Eu vou trabalhar com produto Casa Verde Amarela, ou eu vou trabalhar com produto econômico, 2 e 3 quartos, ou 2 quartos com e sem suíte, né? 2Q seco, que a gente chama 2Q e 2Q seco. 2Q seco é sem suíte, um banheiro para 2 quartos, 2Q com suíte. E esse produto vai ter uma eficiência de 65%, que é o exemplo que eu tô dando aqui agora. Em cima disso, dessa métrica, eu, incorporador, já fiz o cálculo do VGV na HP. Eu, incorporador, já fiz uma pré-viabilidade econômica,
que, volto a dizer, é o que eu vou ensinar na live de hoje, às 8 horas da noite. Não vai ter replay. 8 da noite eu vou ensinar vocês com esse conceito de hoje, de o que é eficiência de produto, como é que o incorporador, como é que o dono do terreno, como é que o corretor de imóveis, como é que o terrenista, como é que o arquiteto, como é que o advogado, como é que qualquer pessoa consegue descobrir quanto eu consigo produzir de VGV dentro de um terreno, seguindo a metodologia da conta de padaria da Carol, da Incorporação na Prática, que a gente vai aprender hoje às 8 horas da noite. Mas voltando, quando a gente entende essa métrica de eficiência de produto, de acordo com o padrão de empreendimentos, e volto a lembrar, o PDF, a minha colinha do meu caderninho vai estar daqui a pouco lá no nosso grupo do Telegram. Para quem ainda não tá no grupo do Telegram, é só entrar no link na descrição do perfil aqui no Instagram, que você consegue entrar lá e pegar todas essas... Gente, olha o tanto de coisa que tem aqui. Olha isso aqui. Né? Quem ainda não entrou no canal do Telegram tá perdendo. Então, hoje às 8 horas a gente vai ter essa live onde eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo do VGV na HP. Osvaldo, obrigada, aula maravilhosa. Obrigada, Osvaldo. Joyce, Denis, bacana, show. Obrigada, gente. Bom, se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou encerrar a live por aqui. Lembrando que a live das 8 da noite... eu abro mais de 1 hora de perguntas. Se vocês têm alguma pergunta relacionada a cálculo de VGV, desenvolvimento de produto, eficiência de projetos, como fazer mix de produto, anota isso e traz para mim hoje às 8 da noite. A gente vai falar muito sobre desenvolvimento de produto, cálculo do VGV na HP. E eu sei que vocês vão gostar bastante, tá bom? Gente, então é isso. Obrigada pela participação de vocês. A gente se vê, então, hoje às 8 da noite. E na terça-feira a gente tem outra live para falar sobre quadros da NBR 12721. Se você ainda não deu like nesse vídeo, dá um like agora. Compartilha esse vídeo. Distribui esse vídeo para quem tem que saber sobre o assunto. Obrigada, Léo. Obrigada por mais essa aula maravilhosa. Obrigada, Léo. Dentro, você é fera. Obrigada, Silva. Bom, gente, espero vocês, então, 8 da noite... lá na live no YouTube, saindo daqui, entra no canal do YouTube, clica lá no link pra ter o lembrete pra vocês não perderem a live, porque vai ser quente, tá bom? Um beijo, ótima quinta pra vocês, a gente se vê às 8 horas. Tchau!